tá grávida de novo e tá preocupada com o seu corpo, né? Ou ainda está grávida e já tá se preocupando com o pós. Pois é, essas são algumas dúvidas que quando a gente engravida ou quando a gente passa por uma gestação e engravida de novo, são dúvidas constantes. Como é que eu vou ser depois dessa segunda gestação? Principalmente no meu caso, que engravidei no resguardo, né? Recém tive meu filho, recém meu corpo tava voltando ao normal, surge novamente uma barriguinha. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como ficou o meu corpo pós o primeiro parto. Meu Deus, eu tô com coragem hoje, hein? Mas justamente pra mostrar pra você, mamãe, você que está gestando pela primeira vez, já tá preocupada, meu Deus do céu, meu corpo, o que vai acontecer com ele? Será que eu vou voltar a ser quem eu era? Não vai não! Esse é um vídeo muito, muito, muito delicado, porque muitas mulheres ficam depressivas após o primeiro parto por conta da mudança do corpo. E o que eu fiz para não entrar nessa depressão? Já adianto para vocês que não é frescura, não é drama, é que realmente a gente muda, tanto por dentro e quanto por fora. E como lidar com isso tudo, com essa mudança externa e interna? Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês o que eu adotei pra mim não se abalar com a nova realidade, até porque eu não mudei tanto, porém eu mudei muito comparado a 2 anos atrás. Então sim, eu tive alguns momentos de choque de realidade, onde eu ficava procurando em mim aquela mulher, aquela menina que já não existia mais. E aprendi a amar essa nova versão de mim. Vem comigo, eu sou a Kelly Bernardes. E você está no meu canal real, onde eu compartilho aqui sobre família, sobre os meus filhos e sobre minha segunda gestação. Para começar, estou aqui em frente ao espelho, amando essa nova versão de mim, agora grávida novamente, e mostrar para vocês que tá tudo bem a gente aumentar uns quilinhos, né? Essa é a minha nova versão, com barrigão. Estou indo pro 6º mês dessa segunda gestação. Essa é a minha atual realidade, meu atual corpo. Nada demais, né? Não mudei muito assim, comparado à primeira gestação. Porém, para uma mulher que vestia, né, 34, passar a servir aí, vestir 40 na calça, né, é uma mudança muito drástica. Então por aqui eu vou passando fotos, né, pra vocês ali do antes, do processo durante, né, a gravidez, pós e agora estando grávida novamente na segunda gestação. Então aqui, uma das primeiras fotos, antes mesmo de eu me casar, eu sempre tive uma rotina, um hábito meio saudável, assim. Meio porque não era 100%, mas sempre busquei manter o corpo ativo, enfim, caminhar, fazer musculação, natação. Então eu tinha hábitos que favoreciam eu me manter magra, inclusive vestia 34 nessa época, mas eu achava muito magrinha, tinha vergonha às vezes até, né, porque eu me sentia muito magra. E aí depois que eu me casei, né, já sabe, né, a gente engorda um pouquinho, né, ganhei uns quilinhos a mais, foi a fase que eu mais gostei. E brevemente após o meu casamento eu engravidei do Vicente, e aí tudo mudou. Hoje eu percebo quanto eu mudei só olhando os vídeos atrás, mas durante a gestação pra mim tava tudo normal, tava me sentindo super bem. Não foi algo exagerado, porém muito longe da realidade que eu já fui um dia e do que eu estou sendo hoje.
Na primeira gestação, muita coisa mudou, porque eu passei por um processo emocional muito complicado. Entre dúvidas, ansiedade e medo constante de perder o bebê. Meu sonho sempre foi se tornar mamãe. E eu carregava um bloqueio de uma pessoa que eu me envolvi na adolescência, que dizia pra mim que eu não podia me tornar mãe, porque na época a pessoa era um pouquinho mais velha e queria ter filho, e eu não engravidava. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, até porque passaram-se os anos e eu não tive mais nenhum outro relacionamento, então tava naquela dúvida se eu podia ser mãe ou não podia. E aí quando eu conheci o Maurício, de início eu não queria me tornar mãe ali, de início eu não queria ter esse avanço tão rápido, antes mesmo de conviver com ele, enfim. Mas aí depois de 1, 2 anos que a gente tava junto, eu ouvi aquela voz divina dizendo que eu iria receber, né, um presente, que eu devia permitir esse algo chegar na minha vida. Aí eu entendi que eu estava impedindo desse algo vir. E como que eu estava impedindo? Na época eu estava tomando anticoncepcional. Então eu me dei conta e falei com meu marido, né, foi super tranquilo, ele super entendeu. A princípio ele ficou um pouco assustado porque ele achou que estava muito cedo, mas quando a gente casou, tudo foi amadurecendo, então eu engravidei. Foram 5 meses de tentativa, tá? 5 meses. Então, pensa só, no primeiro mês negativo, segundo mês negativo, terceiro mês negativo, quarto mês negativo, eu desisti. Em abril, eu desisti. Eu falei assim, quer saber? Já comecei a procurar com a minha ginecologista, né? Com o meu ginecologista. Falei com a esposa dele, que é a secretária dele, né? E é bem próximo, assim, são os amores. Sempre estiveram muito perto de mim, me acompanhando em tudo. E aí eu falei, olha, Regina, eu acho que eu não posso engravidar, né? Porque eu tô há 4 meses tentando e eu não fico grávida. Todos os meses é negativo. E aí ela falou, não, podemos fazer o tratamento, vamos investigar se de fato tu é estéril, né? Porque eu tava com essa criança assim há muito tempo, tava carregando comigo. Quando eu desisti, continuei, né, normal, tentando, mas sem aquele compromisso de esperar vir o teste positivo. Aí em maio, fiquei grávida. Foi uma versão minha que eu vivi muito difícil, né? Ao mesmo tempo muito divertido, muito legal pela novidade e pela quebra do bloqueio de eu poder ter engravidado e estar esperando o bebê. Mas foi uma transfusão assim muito conturbada, né? Até cair a ficha, até eu ganhar o Vicente. Então eu acabei engordando 10 quilos, foram 10 quilos que eu ganhei. Mas depois que eu ganhei o Vicente, foi tudo muito tranquilo. Então foi esse o resultado, né? Após a minha primeira gestação eu fiquei assim, então em 10 dias, em torno disso eu já tinha eliminado os 10 quilos, que foi o que eu ganhei na gestação. E era comum eu ter engordado tudo isso porque é muito líquido, enfim, o peso do bebê. Tá, comecei a fazer exercícios, cheguei na academia, aí eu fui orientada por uma personal, que foi muito carinhosa na época, e me ajudou ali. Ela viu que o meu foco era perder o volume abdominal, porque eu fiquei com diastase, né? Que a diastase ela é desenvolvida por conta de a gente levantar bruscamente, né, de frente. Eu tenho feito isso em segunda gestação, gente. Eu não sei como eu vou ficar. E assim, é um costume que a gente não percebe e acaba prejudicando depois. Fico tipo uma divisão, assim, não sei como é que é. Aí eu fico com o abdômen alto. Eu tava com o abdômen alto. Eu já tinha reduzido o peso, já tinha, né, ficado com uma estrutura magra, como é a minha genética, mas meu abdômen tava alto. Tá, beleza, fui acostumando, beleza, tá, vai passar, 6 meses já vou recuperar, foi o que ela me passou de previsão, se eu seguisse com aqueles treinos que eu estava bem dedicado. Mas aí, no 3º mês de academia, eu descobri que eu tava grávida. Tá, e como eu lidei com tudo isso? Gente, na primeira gestação, eu vivia muito eu mesma, né? Sozinha, privada, assim, eu não compartilhava muito daquilo que eu tava vivendo. E realmente tava passando por uma fase muito difícil, né? De lidar com a nova realidade, até porque, tipo, eu comecei
a querer vestir as roupas que eu tinha e já não tava cabendo mais. Coisas assim que mulher leva em consideração, mas que é super normal, que hoje eu olho assim e falo, tá, faz parte, isso aqui são marcas que carregam a minha história e tem um significado muito, muito lindo, né, que é eu ter dado, emprestado, né, esse corpo aqui pra dar lugar à vida de uma pessoa. E essa pessoa é o meu filho, a minha filha. Só quer dormir, ó. Só quero mimir, não quer tetê, né, filho? Tô mimindo. Na primeira gestação, eu busquei ajuda, né, tanto com o meu ginecologista, meu marido também não me entendia muito na época, eu tava surtando junto comigo, mas aí depois que o Vicente nasceu, tudo melhorou, eu voltei ao normal, e aquela coisa de autoestima, e tô de volta, e agora vai, né, então me reergui novamente, assim, de uma maneira que eu acho que foi suficiente pra mim carregar novamente mais uma gestação e tá carregando, assim, de uma maneira leve. Eu ter me reencontrado, mas não encontrado a Kelly de antes, mas sim uma nova versão e ter se apaixonado por ela e estar cada vez mais amando essa nova versão. Acho que isso que é o que importa, sabe? Se tu conseguir lidar com a nova versão, tu vai ter uma vida mais leve. Agora se tu ficar buscando aquilo que tu era, ai que eu era assim, ai que eu vestia isso, ai que meu corpo era desse jeito, tu vai se frustrar, porque a gente nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser a mesma, não importa nem se você vai passar por uma gestação ou não, a gente sempre muda. Então eu acho que se ficar presa muito ao passado vai te levar à depressão, ou se ficar muito ansiosa com o futuro, tu vai criar uma ansiedade muito grande, expectativa naquilo que talvez você não consiga. Uma das coisas que eu procurei, né, é enxergar tudo isso como um presente, como uma dádiva, sabe? Então eu comecei a olhar pra esse lado, sabe? Não precisei ficar buscando nada, nem ajuda psicológica, enfim. Eu só me permiti ser quem hoje eu sou, sabe? Aquela coisa de acordar e falar, cara, olha a minha vida, era o meu sonho, eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ser mãe, era o meu sonho. E às vezes o inimigo, eu falo inimigo porque eu tenho uma crença, né, em Cristo, em Deus, então eu acredito que exista uma força negativa que tenta derrubar nós mulheres, né, que tem esse papel tão importante em gerar a vida, que é tentar desanimar, tentar colocar coisas na nossa cabeça de que a gente não vai ser mais vista, não vai ser mais amada pelo nosso companheiro, né, nunca mais vai ser bonita, enfim, essas coisas assim, que se você realmente deixar entrar dentro do teu coração, tu vai se perder, né, e tudo isso tu vai espelhar na criação do teu filho e vai ser uma coisa ruim, não vai ser uma experiência boa. Acredito que é até por isso que algumas mulheres ficam se queixando, né? Como assim? Tá grávida de novo? Né? Que loucura! Justamente por aquilo que eu falei pra vocês. Falta de rede de apoio, né? Da ajuda do pai, né? Porque se tornar mãe é uma escolha nossa. Claro que como casada, é a escolha do casal. Vai muito da mulher observar se aquele cara que ela tá namorando ou casou, ele já é uma pessoa que não ajuda muito dentro de casa, enfim. Eu primeiramente avaliei, né, a pessoa que eu tava do meu lado, né, sempre foi um cara muito parceiro, sempre ajudou em casa. Então, quando eu pensei em me tornar mãe, eu já tinha visualizado ele como pai. É isso! Compartilhando com vocês aqui mais um pouquinho, né, de tudo isso que eu tô vivendo. Essa segunda gestação tem me feito tão bem. E agora tendo os dois e podendo ter essa oportunidade, se assim Deus permitir, né, ela vai nascer saudável, a gente vai viver tudo isso e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui o like, deixa o comentário, se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. E me siga no @KellyBernardesReal. E até o próximo vídeo. Gente, beijo!